Graça e paz, meus queridos irmãos, mais um domingo na presença de Deus. E hoje eu quero apresentar a você o Fernando, que vai estar trazendo a mensagem da Palavra de Deus. Antes de orar, gostaria de dizer que, com muito pesar, nós tivemos que sepultar ontem o Augusto, filho do pastor Ailton e Silvia, deixando a Denise, deixando Heitor, Marina e deixando todos nós. Muito triste, muito doloroso. E eu quero que você continue orando pelos familiares, para que Deus console cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir agora que Tu estejas abençoando cada família enlutada do nosso país. Senhor, cada família de nossa igreja que está sofrendo. De modo particular, eu quero te pedir pela vida do Tony, da Leri, que Tu sustente os Teus filhos e traga-os de volta para o nosso meio. Ó Deus, consola o coração e a alma do Ailton, da Silvia, da Raquel, da Denise e das suas crianças, Senhor. Por favor, Pai, consola o coração de cada um de seus familiares e agora use a Tua palavra para nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Eu te peço pela vida do Fernando, que o Senhor o abençoe, que a Tua palavra seja comunicada no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. Cante. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está
quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já acredita aí. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem. Vejo a multidão subindo, ouço um coro celestial, todo o céu está se abrindo, e um bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para lá. O Rei está voltando. O Rei está
Graça e a paz a todos vocês, uma boa noite. Que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo e a cada um que vai nos ouvir depois. Hoje nós vamos refletir na palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, do versículo 32 ao 37. Mas primeiro vamos fazer uma introdução para que possamos entender um pouco melhor a situação, a orientação de Cristo para conosco. O capítulo 13 ele é um capítulo interessante, é um capítulo que abrange questões apocalípticas. Jesus e os seus discípulos, ao saírem do templo, e um deles chama a atenção de Cristo para observar pedras e edifícios. Vamos ler lá o capítulo 13, versículo 1. Diz assim: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Hoje a humanidade tem as mesmas observações. Coisas bonitas nessa terra realmente nos chama a atenção, né? Quem já não viu uma construção que lhe saltar os olhos? Eu mesmo já vi. E a gente às vezes se pergunta: como os homens conseguem construir um negócio tão grande, tão bonito, tão interessante? E assim é a normalidade da nossa vida. Esse mundo tem coisas boas, tem coisas que nos atraem, tem coisas que nos chamam a atenção, né? E hoje eu quero chamar a atenção para você, chamar a sua atenção, e a minha que foi chamada também, que acorda que Jesus está voltando. E esse é o título da mensagem de hoje. Acorda, Jesus está voltando. O Senhor aproveita a deixa desse discípulo, então cria uma ponte entre a visão do discípulo, admirado pelas pedras e edifícios, com a sua vinda. Cria essa ponte terrena com uma espiritual, detalhando os fatos que antecederão a verdadeira visão que o homem pode ter, a vinda do Filho de Deus. Ele fala dos princípios das dores, ele os orienta e nos orienta sobre os falsos mestres e também Messias. Ele fala sobre a grande tribulação, ele fala da vinda do Filho do Homem, dizendo a eles que o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Vamos lá em Marcos 13, a partir do 32 ao 37. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem e, ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo e pela manhã, para que, se chegar de repente, não os ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Amém? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento maravilhoso, Senhor, de refletir na Tua Palavra, e que essas reflexões venham nos abrir os olhos, meu Pai, para que nós possamos pensar e não deixar de pensar que o Senhor está voltando, que é uma promessa do Senhor voltar e levar consigo a Tua igreja. Eu agradeço e abençoo a todos em nome de Jesus, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo. Assim que eu oro, te agradeço pelo privilégio, Senhor, de trazer a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, o Senhor aproveita a deixa desse discípulo. Então cria a ponte entre a visão do discípulo, que é uma visão terrena, e a vinda dele, que vai ser a maravilhosa visão que todos terão.
após o Senhor aplicar que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Aí vem uma pergunta. Mas Jesus não é onisciente? Ele não é Deus? Como diz ele, nem o Filho, mas somente o Pai? Paulo, em Filipenses 2,7, ele nos dá uma orientação sobre o Jesus homem. Vamos lá para Filipenses 2,7. Diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vou repetir. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que quis dizer Paulo com isso? Paulo quis dizer que o fato da encarnação foi o ato histórico mediante o qual o divino propositalmente deixou de lado a sua glória e seu conhecimento infinito e assumiu a posição de homem para que fosse o caminho e o pioneiro do caminho de volta a Deus. Tremendo, né? Por isso que Jesus fala assim, nem o Filho, porque ali ele estava como homem. No versículo 33, diz, tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus reforça aos seus discípulos e a nós, para termos cuidado, não podemos deixar que nada nessa terra ou no mundo tire essa certeza dos nossos corações. Não podemos se iludir com o mundo. Precisamos sim ficar firmes na palavra do Senhor e aguardar atentos à sua volta. E também aplica uma parábola que nem precisou desenhar. Sabe aquele momento em que você quer passar algo para alguém? Aí a pessoa fica dispersa, não presta atenção, aí você diz, quer que eu desenhe? Então, Jesus cita uma parábola, e eu acredito que ele, se fosse nos dias de hoje, assim, você quer que eu desenhe? Jesus diz assim, no versículo 34, é como um homem que sai de viagem, ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Porém, cada um tem sua tarefa. Cada um tem um dom, uma responsabilidade em cuidar das coisas do Senhor até que Ele volte. Essa parábola, ela nos deixa bem claro. Quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te deu um dom. Todos nós temos um dom, no mínimo um dom. Se é dom de pregar, dom de ensinar, o dom de cuidar das coisas do Senhor, cuidar da igreja. Todos têm um dom. Porteiro, eu vou colocar até o pastor como porteiro. A responsabilidade grande é aquele que vai vigiar a casa, vai vigiar pelos outros. Mas você e eu, que não somos pastores, somos servos do Senhor, nós também temos nossa responsabilidade. Vigiar é ficar atento. Não deixe que as coisas paralelas tirem sua atenção. Não desvie os olhos para as coisas que o tempo vai destruir. Assim como fez o discípulo no versículo 1 desse capítulo. Vigiai,
para que a grande oportunidade de servir no reino de Deus não chegue e passe, sem ser vista e sem ser aproveitada. Mesmo nesses momentos difíceis, nós temos que aproveitar esses momentos para servir o reino de Deus, pregar a palavra do Senhor. 5:36, o Senhor reforça: portanto, vigiai, não vos ache dormindo. Quando o Senhor voltar, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. É isso que Cristo está falando. Vigiai, Ele está falando a todos os seus servos, aos seus porteiros. Nós precisamos ter e aproveitar essas oportunidades de ler a palavra, buscar a palavra, aprender da palavra. Porque quanto mais você busca, quanto mais você aprende, quanto mais você se aproveita ou aproveita a oportunidade que você tem da palavra, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado, eu vou ser abençoado. Vamos ver Mateus 26, a partir do 36 e 45. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não veja como eu quero. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse: Pedro, vós não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e disse-lhes: Ainda dormes e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me traz está próximo. Então é assim, Jesus estava passando por uma grande tribulação na vida dele. O Senhor estava passando por uma dificuldade que ele sabia que ele iria enfrentar. E aqueles que ele escolheu para estar ali com ele, vigiando e orando, enquanto Jesus orava, com a alma aflita, os seus discípulos estavam dormindo. O tempo está se apertando. A perseguição da igreja já está sendo iniciada pelo STF. Os políticos que se dizem cristãos parece que perderam as forças. Talvez deixaram-se levar pelas maravilhas desse mundo. Então, a mensagem de hoje para nós é: acorda que Jesus está voltando. Ore por você e pelos seus. Ore pela sua família, seus irmãos em Cristo. Ajudem se puder em todos os sentidos. Precisamos unir forças para enfrentar as tribulações que estão por vir. A igreja é do Senhor. A igreja pertence a Cristo.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o Espírito Santo nos dê estratégia e forças para enfrentar as dores e as perdas. E que jamais possamos ter outra visão, a não ser a de Cristo Jesus, o Senhor, voltando nas nuvens com poder e grande glória para buscar a sua noiva, que é a igreja. E se você faz parte dessa igreja, nunca deixe isso passar, não se iluda com o mundo. As maravilhas desse mundo vão ser destruídas. As maravilhas desse mundo vai passar, mas a volta de Cristo, ela vai ser real. Então vigiai. Eu e você precisamos vigiar e orar constantemente. Como eu falei, orar pela sua família, orar pelos seus amigos, orar pelos seus vizinhos, aqueles que não são cristãos, independente da religião deles, precisamos estar orando por eles, para que eles venham e conheçam a Cristo como Senhor e Salvador. E também faça parte dessa igreja de Cristo, porque o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, que comece esse domingo uma semana maravilhosa, uma semana acompanhada pelo Espírito Santo de Deus, uma semana acompanhada pela visão de Cristo, uma semana que o Senhor vai estar abençoando a todos nós. Que o Espírito Santo nos dê forças para estar nesse momento difícil, aguentando firme e não perdendo a visão do céu, uma visão que vai ser maravilhosa, uma visão que vai ser tremenda, que é bem melhor que a visão do mundo. Te agradeço e te abençoo em nome de Jesus e oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Teu Espírito Santo coloque sempre na nossa mente, no nosso coração, uma visão, Senhor, uma visão maravilhosa que é a tua volta. Obrigado porque o Senhor prometeu em voltar e o Senhor está voltando. Que nós possamos, Senhor, estar atentos, vigiando como o Senhor nos orientou. Vigiando, Senhor, enquanto vigiamos, nós possamos, Senhor, através dos dons que o Senhor nos deu, a pregar a tua palavra, a não deixar de falar de ti e sempre, Senhor, estar vigilante, atentos, porque a qualquer momento desse o Senhor está voltando. É assim que eu oro, te agradeço e abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus queridos, depois de ouvirmos a palavra do Senhor, a pergunta que fica é esta: você está pronto? Está preparado para a volta de Jesus? Jesus vai voltar hoje, porque amanhã nós não sabemos nada do amanhã, mas hoje sabemos que estamos aqui. Quero, antes de fazer a bênção final, eu quero fazer aquela oração. Senhor, abençoa-nos. Senhor, transforma-nos. Senhor, usa-nos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Meus queridos, continuemos orando, nos protegendo e nos guardando. Fique atento no grupo da igreja. Na quarta-feira nós estamos fazendo o nosso culto de oração através do Facebook. Então o link de chamada para o culto vai estar lá no grupo da igreja, do WhatsApp da igreja. Então você pode acessar lá, clica lá. Quando você aparecer, eu faço o convite para você entrar, tá ok? Deus te abençoe, grande beijo. Tchau, tchau.
dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Sou o som que o ai produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então o mar se irá no além e ninguém será alguém. O som do ai com seu favor se espalhará, pois tudo é dor na escuridão. Amigo, se aproxime este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração ou sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus